intensivos das aulas 2 e 8. Tá? Esse semestre, por conta desse feriado, essa primeira parte da disciplina ficou mais compacta. Eu tinha mais conteúdo para dar, mas não deu, não tinha como. E eu vou empurrar para o próximo etapa, que também vai ser a etapa do uso do software lá, do LEAP. Tá? Então a gente vai ter aulas práticas, mas vamos lá, vai dar certo. Então a gente vai dar uma revisão geral e fazer alguns exercícios para refrescar a cabeça de vocês e preparar aí para a prova. Tá? A gente começou a disciplina mostrando uns princípios básicos de planejamento, tá? Que era o planejamento, quais eram as etapas do planejamento, né? Que você tinha existia uma interligação entre setores, né? Tudo tinha influência no planejamento, né? Você tinha em camadas, você tem desde a macroeconomia, o setor energético, o setor elétrico, depois os subsetores do setor elétrico, né? Estão todos interligados. Tá? Nós também reforçamos muito que o setor de planejamento requer muitas disciplinas, né? Não só conhecimento da tecnologia, da engenharia em si, mas também conhecimento da economia, do direito, né? Métodos matemáticos, tá? Direito ambiental, ecologia, tem muita coisa envolvida no planejamento, muita experiência. Tá? E você precisa pincelar cada uma dessas informações para poder ser um bom planejador. Você não pode ser exageradamente técnico, porque existem fatores que influenciam no decorrer aí da história, do desenrolar dos acontecimentos que influenciam no uso energético. Eu até mostrei aquele primeiro gráfico lá do Kranz, né, que ele fez uma projeção para o uso energético do ano 2000, baseado nos dados de evolução até 1970, e a gente viu que muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, e aquelas previsões dele não se realizaram. Tá? Então, como eu disse, é preciso muito conhecimento, tem que fazer muitos cenários, né, prever muita coisa futura. Né? O planejador realmente tem que ter uma sensibilidade mais apurada. Tá? E depois dessa revisão geral, inicial de planejamento, de mostrar como eram as etapas a serem cumpridas no planejamento, né? Previsão da carga, conhecimento da carga, previsão, depois definição do suprimento, depois definição da transmissão, distribuição, todas as etapas que a gente tem que cumprir. Mas eu comecei mostrando para vocês, fazendo a revisão de unidades, de potência, né? Porque a gente lida com várias fontes energéticas, cada uma tradicionalmente tem uma unidade de representação, mas na hora do planejamento a gente tem que juntar tudo, tem que fazer muito transformação de unidades. Tá? Então eu foquei um pouco nesse conhecimento, que é bem básico, tá? Mas que é importante. Tá? Tem várias unidades, vários sistemas, tem um sistema internacional, tem o sistema métrico, tem um sistema britânico, cada um tem suas unidades de potência e energia, a gente tem como intercambiar entre elas. Eu apresentei essa unidade nova aqui, a tonelada equivalente de petróleo, o ton oil equivalente, são as mesmas coisas, né, que associa energia com toneladas de petróleo, que é o grande supridor energético ainda da humanidade, é o petróleo. Por isso a gente, às vezes, referencia tudo do petróleo para ter uma noção de como está aquele uso energético, aquela fonte energética, como é que ela se referencia ao petróleo. Tá? Existe uma tentativa de mudança, acho que algum de vocês, não lembro quem falou de unidades que associavam a geração eólica, a geração solar, né? As renováveis querendo tomar o espaço delas. Tá? Mas como eu deixei bem claro na disciplina, mostrando vários dados, né, de consumo, oferta energética mundial e nacional, que a gente ainda tem uma dependência muito grande do petróleo. Não dá para deixar ele de lado por enquanto. Tá?
Aqui, isso aqui eu boto na prova, então é bom vocês saberem usar, mas hoje tem Google, internet, é muito mais prático, tá? São uma relação de para, né, das unidades, as principais unidades de energia, joule, caloria, tonelada equivalente de petróleo, BTU, watt-hora. Lembrando que esses pontinhos aqui representam vírgulas, não é 3.600, aqui é 3,6, tá? Cuidado com esse detalhe de unidades internacionais e nacionais, tá? Que a gente usa vírgula, lá fora é ponto, né? Entre as casas decimais, tá? Então só cuidado se for usar isso, se não for usar a sua transformaçãozinha aí da internet. E aí depois eu falei sobre indicadores. Pessoal, indicador é uma coisa importante, porque é uma fonte de informação do planejador. Ele usa muito indicador, que é para poder tentar referenciar e associar unidades diferentes, né? E ter informações assim mais compactas, né, sobre energia, tá? E aí nós temos, eu falei dos vários tipos, dos puramente termodinâmicos, tá? Que só tem valores energéticos nele, aqui a eficiência energética. Os físico-termodinâmicos, que associam unidades físicas, aqui toneladas, quilômetros, com unidades energéticas. Econômico-termodinâmicos, né? Valores econômicos com valores energéticos, tá? E puramente econômicos, né? Eventualmente tem outras combinações aí, físico-econômico, né? Mas a maioria estão dentro dessas classificações aí. Aí depois dessa revisão, a gente foi apresentar para vocês o balanço energético, né? Como é que é o balanço energético, como é que se contabiliza todo o fluxo energético, né? Desde onde ele sai da natureza até ele chegar ao consumo final aqui, né? Consumo final, tá? Passando aqui pelas transformações. Então a gente viu essas definições, cada um desses itens aí, o que ele significava, qual era o tipo de energia que estava envolvido aí, dá para vocês darem uma revisada aí, reverem essas definições aí, tá? Aí a gente começou a entender a carga, né? Agora vamos começar naquelas etapas mesmo do planejamento, e o primeiro é conhecer a carga. E aí a primeira coisa que eu falei foi, olha, existe o fator de carga, tá? Que dá uma relação entre demanda média e demanda máxima, tá? Um indicador simples, vocês conhecem, tá? Ele pode ser simplificado para a demanda média pode ser o consumo pelo número de horas, né? Então você tem um fator de carga que associa consumo com demanda máxima e número de horas, tá? É um indicador importante, né? Porque dá a relação entre a demanda máxima e a demanda média, tá? Informação importante. Pincelei para vocês sobre curva de duração de carga, a gente vai voltar a esse tema quando estiver falando de geração, mas já mostrei que é uma reorganização da curva de carga. Você pega a mesma curva de carga e coloca os dados em ordem decrescente, né? Da maior demanda para menor. Aí fica uma coisa mais ou menos assim. Ele é usado mais para definir geração, mas eu já adiantei essa informação para você. Já quando a gente falar de geração, né? Já devíamos ter falado nessa primeira etapa, mas vai ficar para a segunda, tá? E aí a gente precisa introduzir esse conceito aí de usar, mostrar para que ela serve, né? Para que a curva de duração de carga serve. Aqui um diagrama simplificado daquele mesmo balanço energético, que se chama fluxo energético. Eu gosto de usar essa figura para mostrar a diferença entre energia final, né? Ou consumo final, né? Que está lá no balanço energético, né? E a energia útil, tá? Que é como você usa, né? De fato, a energia, para que ela serve no final, né? Calor, para aquecimento, para tração motora, para eliminação e tal. E a relação entre energia útil e energia final, tá?
que eu mostrei aqui, fiz até uma relação entre energia útil e energia final, que dá eficiência da tecnologia do processo. O processo final, né? Aí do energia do motor, né? Você pega energia no eixo pela energia na entrada do motor. Aí você tem a eficiência do motor, né? E aí cada tecnologia vai ter essa sua eficiência de processo, tá? Existe outra eficiência que eu não falei, mas ela é importante também, né, que é a eficiência da tecnologia de transformação. Que ele já vai pegar a relação entre energia final e energia primária. Tá? No caso da hidroeletricidade é 80%, na casa térmica a gás é 35%, né? No caso do fotovoltaica, né? Ela está na faixa dos 10%, tá? A eólica, eu acho que está na faixa também dos 80%, né? Vou chutar aqui, eu acho que eu não lembro agora, mas a gente vai chegar nesse assunto, não vou cobrar isso não, porque é a parte da geração, né? Que a gente não chegou a falar, mas já vou adiantando aí que a diferença entre a eficiência da transformação e a eficiência da tecnologia de uso final. Tá? Aí depois que a gente viu as abordagens de modelagem de previsão de carga, né? A gente começou a falar de conhecimento de carga, tá? E aí a gente viu que existiam os modelos top-down e bottom-up, né? O termo top-down de cima para baixo, mais genérico, tá? E o bottom-up de baixo para cima ele é mais detalhado, né? A diferença básica é essa, você tem mais informação no bottom-up, né? Lida com mais informação, é mais complicado, mais compensação é mais preciso, né? E na caracterização da carga, a gente viu como é que se caracterizava a carga residencial, industrial, daí todos os dados que você precisa obter para, né, associados a consumo à população, o número de residências, as tecnologias dos dispositivos, a penetração dessas tecnologias, a intensidade energética delas, alguns indicadores econômicos, variações climáticas, custo de eletricidade, tudo aqui entra na análise da carga, tá? Aí a gente foi entender como é que cada uma carga dessa era caracterizada, né? A carga residencial, você vai ter que separar ela por uso final, né? Iluminação, calefação, resfriamento. E para cada uso você vai achando essa relação entre o nível de serviço, tá? E a intensidade energética, tá? Sendo que o nível do serviço ele é dado por, não está aqui, mas o Q ele vai ser dado pelo N, né? O P e o M, né? Quer dizer, aqui é a quantidade, normalmente a quantidade de residências, né? Tá? O P é a penetração dessa tecnologia, nessa quantidade de residências, tá? E o M é caracterizado no caso de carga residencial, o número de horas de operação, tá? Então você vai ter aqui número de horas, penetração versus quantidade, aqui você sai com o número de horas. Quando você multiplica pela intensidade energética, que no caso seria dado em watts, né, ou quilowatts, você vai ter uma energia em watt-hora ou quilowatt-hora, né, da iluminação. Depois você vai somar com da calefação, do resfriamento, da refrigeração, e aí você tem o consumo total da residência, da residencial. Tá? Você, obviamente, também vai ter a gente viu também como é que se determina a comercial, tá? E a industrial, tá? A comercial usa essa mesma fórmula, só que usa, aí você não fala mais em intensidade do equipamento, você trabalha mais com edificações, né? Edificações, tá? Que faz parte, né? Você vai buscar 1 kW por metro quadrado. Tá? No caso de indústria, você tem várias, tem umas que se classificam mais como bottom-up, né? Que você pega o número de trabalhadores, ou o consumo, né, energético por trabalhador, né?
Ou você vai buscar o número de motores, o uso de motores, tá? Tipo de motor, potência de motor, e faz essa associação para cada subsetor da indústria. Aí você tem um modelo mais bottom-up, tá? Mas a caracterização segue mais ou menos esses padrões e essa fórmula aí que eu apresentei para vocês, tá? Aí depois eu fui falar de crescimento de carga, né? Como é que a gente caracterizou, agora como é que vai fazer para prever o futuro, o comportamento futuro? Aí eu coloquei para vocês o modelo mais básico que tinha, que era o crescimento exponencial, tá? Que ela tem essa expressão, essa solução aqui, que dá o valor a ser previsto, y de t no tempo, né? Vai ser igual a um y inicial, e a exponencial de uma taxa de crescimento e o período de tempo que você está querendo descobrir, tá? E claro, você pode também tirar, né, dessas você tendo as informações de população ou do y, né, final y inicial, você pode tirar a taxa de crescimento, né, que vai dar ln de y sobre y0, né, tá? Ou você pode também, se precisar do tempo, né, você pode ter 1 sobre k, o logaritmo de y de t sobre y0. Só modificações dessa expressão aí, tá? Que mais? E aí a gente pegou e falou também do suprimento da energia primária, tá? Que ela depende muito da potência, né, do uso, né? A potência que varia no crescimento exponencial, é a taxa de consumo, né? Potência é igual a taxa de consumo. A gente viu isso logo no começo. A potência é uma taxa, energia no tempo, né? E a energia é a integral essa variação da potência no tempo. Então, você tem essa expressão aqui para energia aqui no período de T2 a T1, né, um determinado intervalo. Né? Você pode obter, você conhecendo a potência inicial, a taxa de crescimento, né, e os tempos, o intervalo de tempo que você está lidando, né? T2 menos T1, né, e o tempo inicial, né? Normalmente, o tempo inicial você pode botar como o marco zero, né? Que aí você simplifica essa aqui, né? Se o T1, né? Você pode botar o T1 como igual ao marco zero, você precisa de 10 anos, né? O T2 vai ser o T. Aí essa expressão aqui pode ser simplificada para 1 sobre K, né? P0, né? Aí multiplica aqui, elevado a kt menos 1, né? Bota o T1 igual a zero, você tem essa expressão aqui para energia do período, né? T2 igual a T, basta substituir, você tem a expressão do E aí, mais simplificada, né? E aí você pode tirar indicadores aí para o caso da energia primária. Você tem aí um índice estático de reserva, que é o TF, que é o tempo que aquele conteúdo energético da tua fonte primária dura se você mantiver o P0 em a taxa constante, né? Não aumentar a taxa, então ele vai durar um determinado tempo, tá? Se essa taxa variar crescer a uma taxa K, né? Ou seja, o P0 é igual, aliás, o P, né, é igual a P0 elevado a KT, ele vai crescer com a taxa durante o período de tempo. Então, você calcula aqui o tempo que essa reserva vai durar, tá? Ou aquela opção extrema, né, qual seria a taxa de crescimento para que essa reserva dure infinitamente, né? Eu preciso ter uma taxa de crescimento negativa, né? E aí ela vai durar muito tempo. Tá? Então, você tira tudo daquela expressão inicial, tá? Então, são expressões usadas de crescimento exponencial, tanto para o crescimento da carga, que a gente viu no começo, como para você saber o tempo de duração de uma fonte
fonte primária. Tá? Então, foi isso que a gente focou nessa primeira fase. Foi rápido, né? 7 aulas. Tá? A gente até viu muita coisa, mas era para ter visto mais, né? Mas tudo bem, a gente vai compensar isso aí no decorrer da disciplina. Tá? Então, agora vamos fazer alguns exercícios no modelo que eu trabalho na minha prova normalmente. Normalmente eu boto uma solução. A primeira questão é a descrição de uma situação, e aí eu vou tentando tirar informações, fazer questões sobre aquilo ali. Tá? Então, isso aqui seria um exemplo clássico. Né? Eu boto aqui: uma ilha no Oceano Pacífico é autossuficiente em energia e pretende continuar assim nos próximos 30 anos. Né? Sua população em 1990 era de 1,2 milhões de habitantes, com a taxa de consumo energético per capita de 0,8 quilowatts. Né? É uma potência, uma taxa de consumo. Tá? Em 2010, a população era de 1,6 milhões de habitantes, né? E a taxa de consumo per capita tinha subido para 1 kW. Tá? As pessoas passaram a consumir mais. A taxa de consumo de eletricidade, olha só que eu estou falando taxa de consumo energético. Né? Isso aqui tem que tomar cuidado. Não estou falando taxa de consumo de energia elétrica, de energia. Né? A taxa de consumo de eletricidade corresponde a 50% desse valor e se manteve inalterado no período, sempre foi 50%. O consumo não elétrico depende inteiramente de gás natural. Então, a outra metade, que é o consumo não elétrico, é tudo consumo de gás natural. A única fonte energética fóssil da ilha é o gás natural, cujas reservas em 2010 eram 21 bilhões de metros cúbicos em 2010. Atualmente, a energia da ilha é suprida de eletricidade por duas geradoras térmicas a gás natural de potência instalada de 500 MW cada, e uma potência instalada de geração eólica de 2,5 MW, e ainda plantas de energia fotovoltaica de GD. Tá? Estou entrando um pouco aqui na geração, mas a gente só vai fazer perguntas se realmente vocês tiverem como responder, já que o conteúdo da disciplina não chegou ao ponto da geração. Mas vamos ver quais são as perguntas que são feitas. Considerando a taxa de crescimento exponencial ocorrido no período de 1990 a 2010, determine a população e os consumos energéticos elétrico e não elétrico da ilha no ano de 2040. Tá? Você considera essa taxa de 90 a 2010 e aí joga para o ano de 2040. Determine o consumo não elétrico em quilojoule da ilha em 2040. Tá? Considere que em 2010 as usinas térmicas a gás supriram 90% do consumo de eletricidade da ilha. Determine a quantidade de gás natural fornecendo às usinas em metro cúbico durante esse ano, considerando que o rendimento do processo de conversão de energia é 35%. Tá? Essa questão, eu vou deixar por fora, porque eu não falei muito desse, apesar de eu ter dito hoje na revisão, mas não foi objeto do nosso conteúdo. Tá? Então, vou me focar nas duas primeiras. Tá? Então, vamos lá. O que você faz num caso desse, que você tem muita informação, tá? E para você não se confundir, o ideal é você organizar essa informação. Tá? Aqui, o principal item aqui é o ano, né? O que separa as informações. É o ano. Você tem informação do ano de 1990, tem informação do ano de 2010, e você quer informação de 2040. Tá? Então, uma coisa que você faz para uma questão dessa é você organizar essas informações por ano. Tá? Você bota aqui uma coluninha para 1990, você bota uma coluninha aqui para 2010, e você bota uma coluninha aqui para 2040. Aí você bota aqui, população. Tá? População em 90. População em 90. 1,2 milhões. Em 2010, 1,6. Então, aqui, pronto, você já tem informação, né? 1,2, né? Milhão. Aqui, 1,6 milhão. Em 2040, você não sabe. O que mais? Taxa de consumo energético per capita. Tá? Taxa de consumo energético per capita. Consumo energético. Energético.
per capita, por cabeça, por pessoa, né? Aqui era 0,8 kW e aqui 1 kW, tá? Consumo elétrico. Consumo elétrico per capita era metade. Ó, então ele aqui era 0,4, aqui era 0,5. Consumo não elétrico per capita. Mesma coisa. 0,4 e 0,5. É a metade, metade. Se tem mais informação aqui. Fonte fóssil gás natural, né? Fonte fóssil gás natural. Em 2010, 21 bilhões de metros cúbicos. Então, GN, que aqui tinha 21 bilhões de metros cúbicos em 2010, tá? Aí ele dá também informações de atualmente, né? Atualmente aqui deve ser o 2010, né? Energia de eletricidade tem duas geradoras térmicas, né? 2 vezes 500 e 2,5 de eólica. Então aqui geração 2 vezes 500 megawatts, né? Mais 2,5, né? Aqui é térmica e aqui é eólica mais GD. Okay. É isso? É. Pronto, então as informações estão resumidas aqui. Aí ele vai fazer as perguntinhas dele. Primeiro, considerando a taxa de crescimento de 90 a 10, ele quer saber a população e o consumo energético elétrico e não elétrico da ilha, eu quero saber o consumo, né, no ano de 2040. Ok, então vamos lá. Então vamos lá. Ele quer saber. Primeiro, ele quer, considerando o crescimento exponencial, tá? Então você tem que achar uma taxa de crescimento, um K, né? Do período de 90 a 2010. Né? O K, a gente viu que é 1 sobre T, logaritmo natural, né, do Y de T dividido por Y0. Tá? Então, no caso da população, né, população, o K vai ser igual a 1 sobre T, qual foi o período? 90 a 2010, 20 anos. Logaritmo de a população em 2010, 1,6 bilhão, eu vou cortar, já boto 1,6 por 1,2. Então eu tenho o K. Deixa eu fazer essa conta rapidinho aqui para vocês, já que vocês não estão me ajudando hoje. Então eu tenho que fazer aqui só 1,6 dividido por 1,2. 1,33, o logaritmo disso é 0,28, dividido por 20, dá 0, então, aqui eu já boto em porcentagem, dá 1,438% ao ano, tá? Então, essa foi a taxa de crescimento nesse período, né? Então, qual é a população em 2040? Usando essa taxa. Então, você vai ter aqui, né, o Y0, né? E vai multiplicar E elevado a KT. Então, vai ser, qual é o Y0? Vamos pegar a população de 2010. Vou botar aqui 1,6, tá? Ele é bi, né? Então, é vezes 10 elevado a 9, né? Não, ele é milhão. 10 elevado a 6, né? Vezes E elevado a 0,0143 vezes o tempo de 2010 a 2040 dá 30, né? Então você vai ter aqui, né, a população, já vou botar a solução lá em cima, população em 2040, vamos fazer a conta aqui. Pega isso aqui, vezes 30, pega a exponencial, vezes 1,6. Tá? Então, a população aqui em 2040 vai ser 2,46 milhão. Tá? Pronto. Certo? O que mais aqui? Deixa eu dividir aqui.
Continuando 1, né? Ele quer saber o consumo elétrico, né? Vamos ver o consumo energético. Qual foi a taxa, né? O K, né? Aqui, desculpa, aqui é o consumo energético, né? Eu fiz ali da população. Ele quer saber o K. O K vai ser, né, 1 sobre 20, logaritmo de 1 sobre 0,8. Né? Então, o K vai ser, vamos lá, 1 dividido por 0,8 dá 1,25. O logaritmo 0,22 dividido por 20, 1,11, né? 1,11% ao ano. Tá? E quanto vai ser o consumo? Consumo energético em 2040 vai ser, né? Aquele Y0, que aqui vai ser o 1, e multiplica E elevado a 0,011, 111, vezes 30, né? 2010 a 2040, que dá igual a, vamos lá, vezes 30, exponencial, 1,39. 1,397. Tá? Isso aqui não é consumo, isso aqui é taxa de consumo. Taxa. Tá? Tá? Então, vamos lá. Agora vamos ver o consumo de energia elétrica. Tá? Isso aqui é 1,6 kW per capita, por pessoa, né? Por pessoa. Como é que eu sei o consumo de energia elétrica em 2040? Tá? Eu vou pegar esse valor aqui, 1,397. Vou multiplicar por 0,5, porque ele representa a metade, consumo elétrico, tá? E, como ele é por pessoa, né? Ele é quilowatt por pessoa, né? Taxa de consumo quilowatt por pessoa. Eu vou multiplicar, como eu quero o consumo do ano, né? E eu tenho só quilowatt, eu preciso do consumo de 2040. Eu vou multiplicar pelo número de horas do ano, 8.760, e vou multiplicar pela população, que é 2,46 vezes 10 elevado a 6. Tá? Então, vou ter um consumo em quilowatt-hora, né, em 2040. Tá? Eu tinha uma taxa de consumo, em quilowatt, eu preciso do tempo. Né? Então, vou pegar esse 39,7, vou multiplicar vezes 0,5, vezes 8.760, vezes 2,46. Tá? Tá? Como eu já tinha kilowatt, tá? Então vai ser 15.058 quilowatt vezes 10 elevado a 6, né? Quilowatt, megawatt, gigawatt. Então vou ter que ter aqui 15.058 gigawatt hora. Foi isso que ele pediu? Aliás, ele só disse o consumo elétrico, né? Não disse a unidade. Então vamos deixar em gigawatt hora. Tá? E o consumo não elétrico? Tá? Consumo não elétrico. Consumo não elétrico vai ser a mesma coisa, já que ele é a metade, né? Consumo elétrico e o consumo não elétrico, 2040 vai ser igual a 15.058 gigawatt-hora. Pronto, resolvi a primeira operação. Achamos a população, consumo de energia elétrica e o consumo não elétrico em 2040. Não é isso? Consumo energético elétrico e não elétrico da ilha em 2040. E o consumo não elétrico em quilojoule. Poxa, aqui é só uma transformação. Eu quero o consumo não elétrico em quilojoule. 2, né? Consumo não elétrico, 2040, em quilojoule. Aí eu vou transformar gigawatt-hora em quilojoule. Como é que eu faço isso? Eu volto aqui para aquela tabelinha, né? Já que eu não tenho internet aqui. Eu quero transformar... Cadê?
um gigawatt-hora, eu tenho aqui gigawatt-hora em terajoule, é 3,6. Multiplicar por 3,6 eu tenho um terajoule, né? Terajoule. Então, eu pego aqui eu quero em quilo, né? Mas vamos lá, consumo não elétrico em 2040 vai ser igual a 15.058 vezes 3,6 terajoule, né? Então, eu vou aqui, multiplico vezes 3,6 e tenho 54.209, mas eu não quero em terajoule, eu quero em quilojoule. Então, para tera para quilo, ele vai para giga, ele está em tera, vai para giga, depois vai para mega e depois vai para quilo, 10 elevado a 9. Então, isso aqui vai ser igual a 54.209 vezes 10 elevado a 9 kJ, né? Mega, isso. Pronto, está aqui a resposta. Tá? A outra questão envolvia um pouco de... Vamos ver aqui. O que ele pedia aqui? Ele queria as usinas térmicas suprir 90% da quantidade de gás natural fornecida às usinas. Rendimento do processo de conversão de... Bom, isso aqui dá para vocês fazerem, mas como eu não dei essa eu vou deixar para depois. Tá? Dá para fazer, porque em 2010 você tem um consumo, consegue o consumo elétrico em 2010, né? Você tem a taxa de consumo, tem a população, aí ele corresponde a 90%, vamos ficar para o 0,9, tá? E você sabe que tinha 21 bilhões de metros cúbicos, você tinha que ter outra informação. Contendo energético do gás natural em quilojoule por metro cúbico. Então, você vai fazer a conversão aí, você vai saber quanto de gás natural você precisava para suprir essas usinas aí, considerando o rendimento de 35%. Não é complicado. Monte a curva de duração de carga com as seguintes características, né? Ele tem 1 hora, a potência é 1.400, ele já está aqui na faixa decrescente, né? É só montar a curva de duração de carga. A curva de duração de carga, eu tenho aqui 1.450, né? Durante 1 hora, né? Depois ela vai cair para 1.200, também durante 1 hora. Depois 1.000, durante 1 hora. Depois 700, também durante 1 hora. Queda aqui é mais acentuada. Depois 420, também durante 1 hora. Depois 200, não vai ficar boa aqui não. Depois 130, depois 100, ela vai ser uma coisa mais ou menos assim. E depois ele já vai durando 2 horas, né? Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Até chegar em 50. Bom. A duração de carga vai ser mais importante quando a gente estiver falando de geração. Aqui um outro. Determine o conteúdo energético anual em quilojoule por ocupante para suprir um automóvel a gasolina que percorre 12.000 quilômetros por ano, com consumo de 12 quilômetros por litro, com ocupação média de 2 pessoas. Conteúdo energético da gasolina, 27,9 megajoule por litro. Tá? Então, vamos lá. Né? É um automóvel, percorre 2.000. Então, vamos lá. Quanto é o consumo anual desse automóvel? Tá? Consumo anual desse automóvel. Né? Ele percorre 12.000 quilômetros por ano, tá? E ele percorre 12, então ele é 12.000 quilômetros por ano, tá? E ele faz 12 quilômetros por litro, né?
Então, você vai ter aqui um consumo de 1.000 litros por ano, né? Não é isso? Para esse carro, né? 1.000 litros, ele roda 12.000 quilômetros, ele roda por um ano. Tá? Ok. Esses 1.000 litros, eles vão ter quantos, né? Conteúdo energético, né? Do ano. Né? O uso energético no ano. No ano, tá dizendo, 1 litro tem 27,9 megajoule, né? 1.000 litros vão ter, né? 27,9 vezes 10 elevado a 3 megajoule. Tá? Só que ele quer o conteúdo energético por ocupante em quilojoule, né? Então, assim, né? Uso energético por ocupante. Por ocupante, né? Então, ele vai ser... ele usa duas pessoas, né? Então, foi 27,9 vezes 10 elevado. Aí ele quer em quilojoule, então de mega para quilo é 10 elevado a 6, né? 10 elevado a 6 dividido por 2. Né? Então, cada ocupante vai ser 27,9 dividido por 2. 13,95. 13,95 vezes 10 elevado a 6 quilojoule por ocupante. Muito simples. Só organização, é tudo coisa muito simples, mas aí você tem um indicador aí, né? Consumo por pessoa em quilojoule. Né? E um automóvel que percorre média de 1.000 quilômetros por mês, né? Não é uma coisa fora da média, não. Né? Então, levando duas pessoas, cada pessoa vai estar quilojoule, né? Se quiser em tonelada equivalente de petróleo, dá para você fazer isso também. Tá? E aqui ele tem um exercício. Então, peraí, deixa eu. Escape, manter. Deixa eu dar uma salvada aqui para não perder isso. Tá. Eu vou só inserir um novo slide aqui. E aqui inserir um novo slide aqui, tá? Aqui foi um exercício que eu não fiz, assumindo que as reservas brasileiras se restringem a 125 vezes 10 elevado a 9 barris, um barril tem 5. Qual a reserva de energia de petróleo em watt-ano? Isso aqui é interessante porque é uma unidade, né? A gente está acostumado com watt-hora, mas aí você pode brincar com unidade também. Existe uma unidade watt-ano, né? Então, como é que a gente expressa essa reserva em watt-ano, né? Então, vamos lá. É 125 vezes 10 elevado a 9, né? Então, vamos lá. Vou botar aqui. Caneta, né? Vamos lá. Solução, né? Solução. Então, energia total vai ser igual a 125 vezes 10 elevado a 9 barris, né? Sendo que um barril, né? Um barril tem quantos? 5,8 milhões de BTUs, né? 5,8 vezes 10 elevado a 6 BTU. Então, a energia total dessas reservas, né? As reservas de petróleo, né? De petróleo, elas vão ser 125 vezes 10 elevado a 9 vezes 5,8 vezes 10 elevado a 6 BTU. Tá? Isso aqui vai dar, vamos fazer essa continha aqui rápido, 125 vezes 5,8, 725, tá certo? Vou fazer de novo. 125 vezes 5,8. 725.
725 vezes 10 elevado a 15 BTU. Agora vamos converter isso para a gigawatt-hora, né? Então, T vai ser igual, aí eu tenho que pescar lá, né? Oh, não, tá aqui. Eu quero de BTU aqui, de mega BTU para gigawatt-hora, né? 2,931 vezes 10 elevado a menos 4. 2,931 vezes 10 elevado a menos 4. 2,931 vezes 10 elevado a menos 4. É de mega BTU. Vamos pegar esse BTU aqui e tirar 6, né? Então vai ser 725 vezes 10 elevado a 9, né? Mega BTU. Aí você multiplica por vezes 2,931, tá? E você vai ter que vai ser 2.124,97 vezes 10 elevado a 5 gigawatt-hora. Então, a gente tem a unidade agora em gigawatt-hora, porque a questão é, eu quero unidade watt-ano. Watt-ano. Tá? E aqui eu tenho, né, vamos lá, T vai ser igual a 2.124,97 vezes mega, giga passa para mega, para quilo e para watt. É 10 elevado a 9, né? Para chegar em watt-hora, 10 elevado a 9, né? km, isso. Então, vezes 10 elevado a 14, né? 5 mais 9, 14, watt-hora. Mas eu quero o watt-ano, né? Ora, um ano tem 8.760 horas, né? Uma hora vai ter quantos anos? Uma hora vai ter, né? Um ano, né? Dividido por 8.760, né? Então, se eu quiser inventar essa unidade watt-ano, né? Eu vou ter que substituir a hora por ano, né? Então, o ET aqui vai ser igual a 2.124,97 vezes 10 elevado a 14, né? Dividido por 8.760, né? Watt-ano. Né? Pronto, eu tenho a minha unidade aqui, que isso vai dar em, deixa eu ver aqui, esse valor dividido por 8.760, né? Que dá 0,24, né? Eu vou tirar 10 elevado a 3 aqui, né? Vou tirar 10 elevado a 4, né? Vou botar aqui vezes 10.000, né? Vai ser 2.425, né? Deixa eu botar bem aqui. ET é igual a 2.425,77 vezes 10 elevado a 10 watt-ano. Pronto. Essa é a quantidade de energia de petróleo que eu tenho nesta unidade de watt-ano. Aí ele pergunta, usando uma taxa de consumo de 2,6 vezes 10 elevado a 12 watts, né? Então, P0 é igual a 2, vixe, tenho que olhar de novo. 2,6 vezes 10 elevado a 12, vezes 10 elevado a 12 watts, né? Ele quer saber, determine o índice estático para a reserva total. Ele quer saber o índice estático. O índice estático. O índice estático, né, ele é dado, né, é um tempo, né, um TF, que é igual a ET sobre P0, né? Quer dizer, quanto tempo vai durar se essa taxa se mantiver nesse índice de 2,6 vezes 10 elevado a 12. Então, você vai pegar aqui. Na verdade, eu vou botar aqui 24,257 vezes 10 elevado a 12, tá?
dividido, né? Eu tirei 10 elevado a 10 por 10 elevado a 12. Botei duas coisas lá, dividido por 2,6 vezes 10 elevado a 12, que aí fica mais fácil. Meu cálculo aqui, né? Então, o tempo, o índice estático, quer dizer, quanto tempo essas reservas de petróleo vão durar, se mantiver essa taxa de consumo, né? Vão ser dividido por 2,6, dá 9,32 anos, né? Watt ano dividido por aqui é watt ano, né? Dividido por watt vai ser em ano, né? Então, o índice estático, né, vai ser igual a 9,33 anos. Tá? Esses dados são reais, esse é o tempo que as reservas vão durar, atuais, né? Se mantiver essa taxa de consumo. Claro que as reservas também vão aumentando, né? Vão descobrindo novos poços aí. Que mais? E se a taxa de consumo for de 5% ao ano, quanto tempo vai durar? Então, agora, a gente quer saber o TF, né? O K igual a 5%, né? Para a taxa de consumo, tá? Quanto é que vai ser o tempo, né? Então, agora eu vou ter que pescar aqui. TF é 1 sobre K, logaritmo de K é T sobre P0 mais 1. Eu vou ter que ir... Peraí, vou ter que copiar isso aqui. Ctrl C e vou colar bem aqui, que minha memória não está tão boa. Ctrl V, deixa eu botar lá em cima, tá? Pronto. Então vamos lá. Quanto é taxa de consumo? Bom, o TF aqui no caso TF agora vai ser igual a quanto tempo vai durar essa reserva? Agora vai ser 1 sobre K, logaritmo de K vezes ET sobre P0 mais 1. Então, TF vai ser igual a 1 dividido por 0,05, logaritmo natural de K. O ET sobre P0 a gente sabe, é 9,33, o K é 0,05, eu devia ter botado. Então, quanto tempo isso vai durar? Vamos lá. Então, vamos lá. 9,33 vezes 0,05 mais 1, tá? Logaritmo natural, dividido por 0,05. 7,65 anos. Então, se tiver esse crescimento, ele vai durar só 7,65 anos, tá? TF. E a última pergunta é a percentagem de declínio do consumo que faria as reservas durarem para sempre. É o K, né, para as reservas durarem para sempre. O K é menos P0 sobre ET. Então, K, né, reservas para sempre. Vamos lá. Reservas para sempre. Aqui é uma questão, aqui é outra. E aqui as reservas para sempre, né? O K é igual a menos P0 sobre ET. Tá? Então, vai ser igual ao inverso daquele 9,33, né? Vou ver aqui, é 9,33. O inverso dá menos 10,7% ao ano. Quer dizer, se elas reduzirem menos 10,7% por ano, as reservas vão durar para sempre. Tá? Então é isso. Resolvida a questão. Vamos ver se dá tempo para mais um aqui. Vamos lá. Está meio demorado, mas vamos lá. Frota brasileira de veículos de passeio também era 45 milhões de unidades com consumo médio de 9 km por litro. A média de quilômetros rodados por veículo é 12 mil km por ano. Com base nessas informações e considerando o conteúdo energético da gasolina de 27,9%, que 18% do conteúdo energético de barril de petróleo é convertido em gasolina, determina o tempo que as reservas supririam a taxa... Eita, isso aqui não é brincadeira, não. Tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos pegar essas informações aqui, tá? Ok, então vamos lá. Solução. Vamos brincar aqui. Solução. Então, nós temos uma frota. Quanto é a frota? 41 milhões
de unidades, né? Frota de automóveis, né? 41 vezes 10 elevado a 6, né? Unidades. Né? Essa é a frota de veículos, né? Frota de veículos, tá? Veículos, tá? O consumo deles, médio, é de 9 quilômetros por litro, tá? E rodam 12 mil quilômetros por ano. Então, é 9 quilômetros por litro. E rodam 12 mil quilômetros por ano. Ok. O que mais? O conteúdo energético da gasolina é 27,9 megajoule por litro, né? Conteúdo gasolina é 27,9 megajoule por litro. 18%, o que ele diz mais? 18% do conteúdo energético do barril é convertido em gasolina, 18% do barril vira gasolina. E o que ele quer saber? Quer saber tempo que as reservas de petróleo do Brasil supririam a taxa de consumo de gasolina com crescimento da taxa. Então, vamos ter que usar as reservas aqui do Brasil da questão anterior, né? As reservas do Brasil está em BTU, né? 725 vezes 10 elevado a 15 BTU. T é igual a 725 vezes 10 elevado a 15 BTU, né? T do petróleo, né? Ok. Ele quer saber quanto tempo a taxa de crescimento de 1,5 ao ano. K igual a 1,5 ao ano. Ok, então vamos lá. Informação pra caramba aqui, tá? Então vamos ver aqui quanto é que é. Primeiro, ver quanto é essa taxa de consumo, tá? Vamos lá. Consumo anual de gasolina, tá? Consumo anual de gasolina. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui. Você tem uma frota, né? Quantos litros por automóvel, né? Você tem que... quantos litros por unidade, né? Ora, o cara roda, né? 12 mil quilômetros por ano, tá? E 9 quilômetros por litro, né? Então, aqui você tem que cada unidade vai consumir, né? Fazer a continha rápida aqui, vai consumir 12 mil dividido por 9. 1.333,33 litros, né, por unidade, né? Consumo total, né? Consumo total vai ser igual a esses 1.333,3 litros por unidade vezes 41, vezes 10. 41 vezes 10 elevado a 6 unidades. Né? Isso aqui vai ser vezes 41. Dá 54.666,6 vezes 10 elevado a 6 litros. Tá? Cada litro tem, né? Então vamos lá. Agora vamos calcular o consumo total em megajoule, né? Ora, você vai pegar isso aqui, 54.666,6 vezes litros, né? Isso aqui, litros, vezes 27,9 megajoule por litro. Né? Então, você vai ter um consumo aqui vezes 27,9. Né? Então, você vai ter
vai ter 1.525,2 vezes 10 elevado a 3 megajoule, né? Tá. Isso aqui é o consumo anual, né? Total anual. Tá? Então, você vai ter aqui um consumo de 1.522 vezes 10 elevado a 3 megajoule, tá? No ano, né? No ano. Isso aqui é energia. Quanto seria a taxa de consumo? Tá. Mas, outra coisa, isso aqui é de gasolina, né? Então, de gasolina, tá? Então, aí a gente vai consumir isso em barril, né? Isso aqui é só 18% do barril, né? Então, assim, consumo de barris, né? De barris, tá? Porque ali eu tenho a energia total dos barris, né? O consumo de barris é igual a 1.525,2 vezes 10 elevado a 3 megajoule, dividido por 0,18, já que só 18% disso é convertido. Não sei se vocês entenderam isso. São 18% do conteúdo é convertido em gasolina. Então, eu pego, para converter isso em quantidade de barris, eu tenho que dividir esse valor do consumo anual de gasolina pelo 0,18 para me ter o consumo em barris, né? Então, vamos lá, dividido por 0,18. Isso vai aqui para 8.473,3 vezes 10 elevado a 3 megajoule. Pronto. Tá? Megajoule. Ok. Agora eu quero, veja que eu tenho aqui essa informação da energia total em petróleo, eu tenho ela também em watt-ano, né? Não é isso? Deixa eu ver aqui. Eu tenho também ela em watt-ano, que dá 2.425,77 vezes 10 elevado a 10, né? 2.477 vezes 10 elevado a 10 em watt-ano. Tá? Page up. 2.425,77. Desculpa, 2.425,77. Aqui é 25. Ok, então quanto é a taxa de consumo? Quanto é que é a taxa de consumo? Em watts, né? Vamos passar tudo isso para watts. Para saber watts, nós vimos que watts é igual a joule por segundo, né? Então, eu tenho aí megawatt, né? Então, quantos segundos tem um ano, né? Eu tenho um consumo anual, né? Consumo de vazio anual em megajoule, né? Megajoule. Para eu saber uma taxa de consumo, eu tenho que pegar esse consumo anual e dividir, né, por quantidade de segundos, né? Eu tenho que pegar o consumo anual em joules, né, e dividir pelo, né, dividir por quantos segundos tem um ano, né? Eu quero joule por segundo, né? Então, eu vou pegar isso aqui, vou botar na memória. Tá? Então, vamos lá. São 365 dias vezes 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Que dá. É isso mesmo? Dividido por 31,536 vezes 10 elevado a 6 segundos. Tá? É isso, eu peguei, vamos fazer de novo. Peguei 365 dias, multipliquei por 24, tive um número de horas. Esse número de horas eu multipliquei por 60, então tem um número de minutos. E agora eu multipliquei por 60, eu tenho um número de segundos. Então, pronto. Então, eu vou ter que, essa taxa de consumo, eu vou pegar esse 8.473,3 vezes 10 elevado a 9 joules, dividido por 31,536 vezes 10 elevado a 6, tá? Então, aqui eu corto esse com esse, fica 3, tá?
E eu vou dividir, peraí, 31,536, né? Eu vou pegar aqui MR, estou com valor diferente aqui. Deixa eu ver aqui de novo, peraí. 1.525,2 dividido por 0,18. 8, certo. Dividido por 31,536. 268, né, é igual a 268,7, tá, vezes 10 elevado a 3, né, joule por segundo. Tá? Então, a taxa de consumo em watts é essa. Aí ele quer saber quanto tempo... Tá, vamos ver o que ele quer saber aqui. Quanto tempo essas reservas do Brasil supriram a taxa de consumo de gasolina com crescimento a uma taxa de 1,5% ao ano? Então, nós vamos ter que usar, dar um escape aqui, manter, vamos ter que, de novo, usar essa expressãozinha bem aqui, que eu colei bem aqui, Ctrl C. E eu vou botar bem aqui, Ctrl V, tá? Aqui. Então, vamos lá, ele quer saber esse tempo aí, tá? Então, esse TF, né? Então, o TF, a taxa de 1,5%, então o TF vai ser igual a 1 dividido por 0,015, que vai multiplicar o logaritmo de K, 0,015, vezes a energia total em watt-ano, né? Que é 2.425,7 vezes 10 elevado a 10, dividido por 268,7 vezes 10 elevado a 3, tá? Isso tudo mais 1. Nossa, então vamos lá, vamos fazer esse negócio aqui. Vou fazer essa conta aqui. 2.425,77 dividido por 268,7, que é igual a 9,02. Você tem 10,10 e 10,3, né? Vai dar 10,7, né? Mas eu multiplico isso aqui vezes 0,015, tá? Isso aqui dá 0,13 vezes 1.000 vezes 1.000 vezes 10, tá? Soma com 1, não sei para quê, mais 1. Tira o logaritmo e divide por 0,015. Tá? Deu 941 anos. Ou seja, a reserva de petróleo iriam durar, se fosse suprir só a gasolina, né? 941,2 anos. Tá? Muito tempo, né? Para esse consumo de gasolina. Tá? De barris, você precisa mesmo dessa quantidade de barris para produzir, porque só 18%. Então, você pega esse número de barris, tá? 8.473,3 vezes 10 elevado a 3 em megajoule, tá? Vezes 10 elevado a 3, que em megajoule, mega cai, fica 10 elevado a 9 joules, né? Dividido pelos segundos, 31 vezes 10 elevado a 6, né? 9, dá 3, 268 vezes 10 elevado a 3, ali é 2.400 vezes 10 elevado a 10, é isso mesmo. Pronto, tá certo. Então a quantidade de anos é essa. Ok? Isso são questões teóricas, questões práticas, questões teóricas. Qual a principal fonte de energia renovável utilizada no Brasil? Qual a sua fonte de extração? Isso é a lixívia, né? Qual o setor apresenta o maior percentual do consumo final de energia no Brasil? Desde que seja os transportes. Né? Cuidado com essa confusão de energia e energia elétrica.
Qual a eficiência do uso energético entre oferta primária e consumo final de energia no Brasil? Isso aí precisa ter os dados, né? Mas qual a fonte primária com reservas crescentes e cuja utilização está estagnada no Brasil nos últimos anos? Gás natural, né? Gás natural. Mas são algumas, tem umas questões práticas e questões teóricas. Na prova, vocês vão ter que rever aí todo esse material para poder estar preparado para a prova, tá? Essa aqui é do indicador, já fiz. Essa aqui, seguinte consumo de uma família de 3 pessoas. Aqui você vai ter que converter essas unidades aqui, tudo para unidade só, né? Provavelmente aqui é quilowatt-hora mês, né? E você vai ter um valor em quilowatt, né? Considerando que é por mês, vai dividir o watt-hora pelo número de horas do mês. Aqui é quilo de botijão por mês, aí você converte em quilocaloria aqui pelo GLP, né? Aqui, quilocaloria por quilo. Converte para joule, quilocaloria, e converte para watt, tá? E aí também divide pelo número de dias, número de horas do mês para ter em quilowatt-hora, tá? Aliás, para ter em quilowatt, né? E aqui o 2.000 quilômetros por mês, médio, aqui esse aqui a gente já fez, né? Por passageiro, foi um exemplo que a gente fez. Aí você soma tudo por pessoa e vê qual é o consumo, a potência média por pessoa para essa família aí, tá? Ok. Bom, isso aqui eu já fiz, não, isso aqui é outro assunto, ok. Então é isso, pessoal. Terminou a revisão, boa sorte, tá? Na prova, qualquer dúvida aí é só me perguntar, e eu vou parar por aqui. E boa noite a todos.